A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVAL o programa Espaço Cidadão. Sempre a nossa produção escolhe um tema de interesse de todos os municípios do estado de Santa Catarina. E olha, são 295. Nosso tema de hoje é voltado praticamente à mulher: câncer de mama. E eu vou conversar com a Ronilda Maria Vieira, ela é presidente da AMUC. Primeiro, muito obrigado por atender o nosso convite. Olha, o prazer é nosso. Eu que agradeço esse espaço. O que é a AMUC? A AMUC é a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. Porque a AMUC, todo mundo estranha que a sigla não corresponde ao nome. Ela nasce de mulheres catarinenses com câncer, que formam uma associação para reivindicar seus direitos. E a partir do momento em que elas conseguem, os homens e outros tipos de câncer, que não só de mulheres, crianças e de todo o Brasil, começam a querer aderir. Aí nós transformamos em Associação Brasileira de Câncer, mas como a sigla AMUC já é respeitada e na época já era internacionalmente, nós mantivemos. Internacionalmente? Internacionalmente. Olha, e quando é que começou isso? A AMUC começou em 2000, ela vai completar 15 anos. Apesar de muito jovem, ela é muito ativa. Já realizou muitos trabalhos, já orientou as mulheres. Qual é a finalidade da AMUC? A AMUC, nós temos a principal finalidade da AMUC é transformar o portador de câncer em sujeito ativo da doença. Ele vai dizer o que ele precisa, qual é o melhor tratamento, o que é que o governo precisa colocar à disposição para o portador. Então, ele trabalha basicamente com políticas públicas. Então, nossa principal função é essa, é orientar o portador para ele reclamar, exigir seus direitos. Então, nós trabalhamos tanto nacional como internacionalmente, com todas as esferas de governo e todos os poderes, inclusive com a ONU, para a inclusão do câncer como doença do milênio, a partir do ano que vem. Vamos ficar só aqui no Brasil. Tá, vamos. As autoridades respondem positivamente ao clamor de vocês? Sim, quer dizer, positivamente, mas à primeira vista nós somos a entidade que não é simpática, porque nós estamos exigindo algo, exatamente, que não está no planejamento. Mas eles respeitam muito a AMUC. Por exemplo, o Ministério Público ele não emite nenhum parecer sobre câncer, e principalmente sem a palavra de vocês. Sem a palavra nossa. Todos são encaminhados para a AMUC. Isso é o tipo de prestígio altamente positivo. Altamente positivo. O próprio Ministério Público se preocupa com isso. Bom, nós vamos acompanhar um trabalho feito pela repórter Emily Sani a respeito disso. A grande preocupação da mulher nos dias de hoje: câncer de mama. Ele é o segundo tipo de tumor maligno mais frequente em todo o mundo. O câncer de mama ocupa o primeiro lugar entre as neoplasias em Santa Catarina. O Instituto Nacional do Câncer estima que em 2014 surjam 576 mil novos casos da doença no Brasil. Há 5 anos, Rita recebeu a notícia. Após sentir um caroço no seio, ela fez os exames que mostraram o inesperado. Foi um baque, né? Porque eu não entendia muito bem o que estava escrito aí. A única coisa que eu vi é que é carcinoma, positivo. Carcinoma, esse é o nome que traduz um sofrimento sem tamanho. Rita fez 3 cirurgias, mas a primeira foi a mais difícil. No centro cirúrgico, eles me explicaram que tinham que tirar a mama toda, porque embaixo do mamilo tinha outro tumor. Então, ali foi difícil, porque aí eu tive que assimilar a questão de minutos, tudo, como é que ia ficar, como é que ia ser eu sem mama, eu como pessoa sem uma parte de mim. O apoio dos filhos, especialmente do caçula, foi um dos caminhos que levou a superar a doença. A força, o apoio e o carinho em cada gesto mostravam que juntos seria mais fácil encarar a batalha. Eu acho que todo apoio é bem-vindo, né? Independente de qualquer apoio, qualquer circunstância, e no caso dela não foi uma circunstância bem fácil, né? Então acho complicado, mas a mãe é guerreira, como ela mesma sabe, ela já passou por mais de 13 cirurgias, então o câncer para ela foi fichinha. O que antes era pálido, hoje ganha cores vivas e cheias de esperança. Batom, olhos pintados, vaidade e muita autoestima. A casa está cheia de flores.
Cuidar das plantas, colocar as mãos na terra são um dos hobbies de Rita, que em cada demonstração de amor mostra que a vida agora tem mais graça. Para quem descobre um câncer e depois de 5 anos está bem, está curada, tem mais é que curtir até uma terrinha, uma mão suja de terra, um tempero colhido no quintal, qualquer coisa. Tudo tem mais sentido. De que forma você chegou até a MUC? De que forma? Porque eu tive câncer de mama, e como eu fiz tratamento e na época a sede da MUC funcionava junto, eles me convidaram para integrar a MUC. Confesso que de início não foi assim muito rápido para aceitar, não. Fui mais porque lógico, eu tinha uma formação, não em medicina, mas em formação em administração, e trabalhei bastante tempo com a Secretaria da Saúde, trabalhei bastante tempo na Secretaria de Planejamento da Presidência, que envolvia a parte de planejamento de saúde, e também com controle no Ministério da Fazenda. De alguma forma, já que se trabalha com política pública, esse conhecimento vai ser aproveitado. Mas a MUC me deu uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a consciência de cidadão, de que nós temos o direito. Eu tenho esse direito. Exatamente. Eu não tenho que esperar que me façam. Eu tenho que exigir que coloquem à minha disposição. Então, essa consciência que nós precisamos ter. O brasileiro precisa ter essa consciência. Ele não tem que esperar, ele tem que exigir, ir atrás. Então, isso faz uma diferença muito grande. E o trabalho da MUC é baseado justamente nisso. Exigir que o governo coloque à disposição das pessoas os serviços. Agora, me diga uma coisa. Antes do aparecimento da MUC, você teve um problema, foi isso? Não, eu já tive depois. Já existia a MUC. Sim. Ah, mas você sabia que você poderia recorrer à MUC para isso? Não sabia. Quer dizer, de alguma forma eu sabia porque eu tive uma cunhada com câncer que participou dessa formação, mas não era muito comum. Agora, as clínicas sempre indicavam, olha, qualquer problema, a MUC tem um serviço de orientação ao paciente oncológico. Então, as clínicas estavam bem informadas a respeito desse serviço. E passavam essa informação para o paciente? Passavam, sim. Tanto que era um serviço extremamente procurado, que era o serviço jurídico da MUC. Ele era procurado pelo Brasil inteiro. Quando é que você descobriu o seu problema? Em 2006. De que maneira? Com toque, com mamografia, com exame clínico? Exames de rotina eu já fazia normalmente. A cada quanto tempo? Todo ano, um ano mamografia, outro ano ultrassom. E a mamografia não acusou nada, o ultrassom deu uma pequena suspeita, mas como se tinha aquela ideia, não. Mamografia não deu nada, então não é nada. No ano seguinte, fiz mamografia, nada. E no terceiro ano, que um ano sim, outro não, aí veio de novo o ultrassom, insistindo que alguma coisa existia. Aí fomos para fazer punção biópsia e tal, e realmente era um câncer. Então, Quando você soube disso, como é que funciona a tua cabeça? Quer dizer, como eu fui chefe de pessoal há muito tempo, eu já convivi bastante com mulheres que tinham câncer e tal. Quer dizer, eu não via naquela assim, nunca vai acontecer comigo. Eu sabia que eu era muito realista. Você era o guarda-sol do desabafo desse pessoal, Isso, então eu sei que pode acontecer com todas as pessoas. Mas, óbvio, quando chega na casa da gente, não é muito fácil, que a gente sempre acha, não, isso é problema dos outros, não chega na gente. Até não achava isso, mas eu achava que ia demorar muito para chegar. Então, não é fácil, Que idade você tinha? Eu tinha 53. Você ficou chateada com você própria ou com os exames que você realizou, porque já tinha o problema e nada foi constatado, assim, bem claro? O que disse o seu médico quando apareceu na tomografia alguma coisa? Quando apareceu, que apareceu só no ultrassom, ela ficou chocada, assim como eu, porque era um cuidado que eu sempre tive desde cedo e ela também comigo. Aí tem aquela coisa, a detecção precoce. O meu câncer era muito pequeno. Eu tinha um nódulo de 3 milímetros e outro de menos 9. Então, é um câncer que não aparece em toque. Então, é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, não coloque o toque como sendo para descoberta de câncer, porque ele só vai aparecer no toque quando estiver muito grande. E aí pode ser tarde demais. Aí, normalmente, ele já está mais difícil de ser curado. Tá? Então,
tem que ser o exame de imagem para poder aparecer. Aí ele vai detectar esses nódulos bem pequenininhos. Eu fiquei chateada assim, poxa, mas a mamografia não pega? Então, é com os estudos é que vai se vendo, até porque o Brasil teve um grande avanço nisso, né? De que a mamografia em mama densa não consegue pegar. Precisa ter o ultrassom, outra vez uma ressonância, mas são vários indicativos que os médicos vão procurar o exame mais acurado. Mas o fato de ir ao médico e de ele mandar fazer um exame, isso aí é o grande passo para a mulher. É assim que ela vai descobrir. Tudo pode a solução pode começar nesse passo. Você chegou a fazer o PET-CT ou não? Não, não fiz. O PET-CT é um exame muito mais sofisticado, Exato. que também, em alguns casos, não detecta a doença. Isso pode. Antigamente só tinha em São Paulo e Curitiba, agora felizmente já tem aqui também. Em Florianópolis. Com a graça de Deus. Ainda não é pago, né? É só em alguns casos que o SUS paga e tal. Não, a maioria do PET-CT é em clínica particular, infelizmente. É um exame que custa hoje em torno de R$5.000. Tá bem caro, né? É muito caro, muito caro. E quando você recorre à justiça para ter alguma coisa através da AMOC, o prazo, o tempo é rápido ou é demorado? Não, a AMOC ela tem um Você processo sabe que o Brasil é muito rápido. especializado em burocracia. Isso, mas é como a gente conhece bem o processo, é muito rápido. Já conhece o caminho certo? Exato, porque muitas pessoas se perdem nisso, porque vão na esfera errada ou vão no tribunal errado. E a AMOC orienta a pessoa? Orientamos totalmente. Vamos supor, Maria tem um problema, descobriu a doença agora já um pouquinho adiantada. O que é que ela faz? Bom, ela vai ter que fazer o seu tratamento médico e se ela tiver algum problema de exame, de medicação, ela vai à AMOC e lá nas quarta-feiras tem a orientação jurídica, que é a orientação ao paciente oncológico, tanto na parte dos direitos e deveres dela, como na parte de garantir esses direitos. Onde é que funciona a AMOC? Ela funciona na Avenida Hercílio Luz, 639, é o edifício Alpha Centauri, sala 910. Não é o edifício do BRDE? É do lado do BRDE. Do lado, pronto. Como referência principal, a Avenida Hercílio Luz, no prédio ao lado do BRDE, em frente ao Clube 12 de Agosto. Em frente ao Clube 12 de Agosto, aqui na capital. Bom, nessa hora que a mulher tem o câncer, o companheiro é importante, o trabalho? É muito importante. Não só o companheiro, os filhos, a família, porque muitos pensam assim, Walter, eu não vou fazer de conta que não está acontecendo nada, porque senão eu vou levar tristeza. Não. O paciente precisa ele precisa ser abraçado, ser paparicado. Ele está no momento da pior doença, tá? Então, ele já tem a doença, ele já tem o ônus. Então, dá o bônus para ele. Dá o carinho, dá o amor, compra uma coisinha especial, uma comidinha e acompanha, diz que está com ele, que vai acompanhar a vida toda, que está torcendo junto, que está sofrendo junto, mas que vão superar. Isso é importante, isso é companheirismo, é uma cumplicidade no tratamento e isso vale muito, muito. Talvez até mais do que o medicamento. Talvez mais do que o medicamento, porque a autoestima aumenta, o sentir amado, se sentir seguro. Isso é importante demais. Ronilda Vieira, presidente da AMOC, muito obrigado pela entrevista e que você nunca mais tenha nenhum tipo de problema com a mama. Amém. Amém. Muito obrigado. Hein? Muito obrigada também. Eu entrevistei no primeiro bloco do nosso programa de hoje, tema câncer de mama. Ronilda Maria Vieira, presidente da AMOC. Se você tem qualquer problema, procure a AMOC em Florianópolis. Avenida Hercílio Luz, qual é o número? 639. 639, mas como referência use o prédio do BRDE, é o prédio ao lado. Em frente ao Clube 12 de Agosto, na Avenida Hercílio Luz, na capital, todo mundo conhece. E a AMOC atende também o pessoal do interior. Sim, em todo o Brasil nós atendemos. Brasil. Tem um site. Qual é o site, por favor? É www.amoc.org.br. AMOC com 2 Cs. AMOC 2 Cs. Gente boa, o Espaço Cidadão volta no segundo bloco. Nós vamos entrevistar o Dr. Gilberto Cripa sobre câncer de mama. Mas você, desde já, pode começar a tomar cuidado. Faça um exame todos os anos para o seu bem-estar. Já voltamos. Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão.
Nosso tema de hoje é um tema que interessa todo o estado de Santa Catarina, principalmente as mulheres. Câncer de mama. E nesse segundo bloco nós temos o Dr. Gilberto Crippa. Muito obrigado por atender o nosso convite. É o grande problema da humanidade do lado feminino hoje, o câncer de mama, doutor? Do lado feminino, sem dúvida. O câncer mais comum na população mundial, homem e mulher, é pulmão. Mas tudo a ver com cigarro. Tem uma causa aí que, das mais conhecidas, é o cigarro. E o de mama, se nós pegarmos o público apenas feminino, é o câncer mais comum na mulher, é o câncer de mama. E aí não tem causa, né? Porque o pulmão ainda tem o cigarro para combater. Agora a mama realmente é o problema. Por que os casos de mortalidade para esse tipo de câncer ainda são tão altos aqui no Brasil? Nos outros países, nos países de primeiro mundo, os números também são parecidos com os números aqui do Brasil? Não, realmente o câncer de mama é um câncer da mulher contemporânea, da mulher moderna, né? E realmente o diagnóstico precoce é que salva vidas, né? Existe uma evolução no tratamento, a gente sabe que as cirurgias, a radioterapia, a quimioterapia evoluíram bastante, né, nesses últimos tempos, mas mesmo assim não conseguem uma cura total da doença. Então nós temos ainda muitos pacientes que vão a óbito por câncer de mama. E no país, infelizmente, é o câncer mais comum do sexo feminino e é a principal causa de morte em mulher também é por câncer de mama. Agora, já nos países, vamos citar os Estados Unidos, então, é a terceira ou a quarta causa de morte do câncer de mama e ele é mais frequente que no nosso país. O que existe lá de diferente? A tecnologia é a mesma, só que está ao alcance da população. Então a população tem acesso com mais facilidade a um diagnóstico precoce. Já que o senhor falou isso, agora isso gera a seguinte pergunta. Reconstrução completa da mama. Agora até o SUS está fazendo isso, mas não deixa de ser uma novidade, bem diferente da realidade dos países altamente desenvolvidos. A reconstrução da cirurgia hoje é quase que uma obrigação, né? A mutilação cirúrgica ela é muito severa para a mulher, a amputação de uma mama. Então você tem que discutir muito bem essa possibilidade de poder ofertar uma reconstrução de mama e uma reconstrução de mama com dignidade. Infelizmente ainda não está acesso a todos os centros, porque exige uma equipe especializada para isso. Então os centros mais desenvolvidos têm essa possibilidade da reconstrução. Mas ainda é um acesso a uma população pequena. Dr. Crippa, o câncer de mama pode atingir o homem? Existe o câncer de mama na mama masculina, mas são 100 casos, mais ou menos, na literatura, de câncer em mulher para um caso de câncer de mama em homem. Então é raro, né? Agora, o câncer de mama realmente em mulher é bastante alto. Mas aqui vem uma curiosidade. Câncer de mama no país esse ano, o Instituto Nacional do Câncer, ele prevê 57 mil novos casos de câncer de mama, mas prevê 60 mil casos novos de câncer de próstata. A próstata, hoje o homem está vivendo mais e está ultrapassando a incidência do câncer de mama. Se fala muito em mama, mas tem que falar em próstata também. E eu acho que nessa hora aí a mulher é mais cuidadosa do que o homem, né? E o homem às vezes só vai fazer o exame de toque retal, depois de uma solicitação da mulher. É isso? Em geral, eles são colocados no paredão, né? Uhum. Mas realmente o acesso, assim, eu acho que a cultura está mais disseminada, entre as mulheres de se cuidar do que realmente entre os homens. Bom, Dr. Crippa, nós vamos acompanhar agora, nós temos 5 perguntas de telespectadoras para o senhor, por favor. Eu gostaria de saber se a pílula anticoncepcional pode aumentar o risco do câncer de mama. Não existe nenhuma comprovação científica, existem algumas especulações, alguns trabalhos que demonstram isso, mas cientificamente comprovado que a pílula anticoncepcional seja uma causadora do câncer de mama, realmente não existe isso. Uma outra telespectadora fazendo uma nova pergunta. É sempre possível notar a doença por meio do toque no seio? É possível. Em geral, sempre é possível, mas normalmente quando nós palpamos um nódulo na mama, ele já poderia ter sido descoberto 5 anos antes, através de uma mamografia ou de um ultrassom, por exemplo. Então, o diagnóstico feito pelo autoexame é sempre um diagnóstico considerado tardio. Quer dizer, quando a pessoa faz o toque e sentiu na hora, o negócio é muito adiantado. Já existe, em média, esse tumor crescendo aí, em média, há 10 anos. Mais uma pergunta para o Dr. Crippa sobre câncer de mama. Mulheres que colocam silicone têm mais chances de ter câncer de mama?
Não, silicone não tem... Aliás, é modismo hoje, né? Na verdade faz parte hoje da estrutura da mama o silicone, mas por incrível que pareça, a mama com silicone é uma mama que fica mais fácil de ser palpada, porque o silicone permite que a mama afine, ela cobre o silicone como um guarda-chuva e nós conseguimos palpar melhor a mama. Para a imagem atrapalha um pouquinho, mas não impede que seja feita mamografia nem ultrassom. Então o silicone pode ser usado sem problema. Antes da próxima pergunta, agora uma minha. Mamografia tem que ser feita a partir de que idade e em que intervalo? Esse ano a mamografia começou a entrar em discussão internacional, questionando a validade da mamografia. Porque assim, se nós formos avaliar a mamografia como diminuição da mortalidade por câncer, começa a ter alguns questionamentos, especialmente em mulheres antes dos 50 anos de idade. Porque antes dos 50 anos a mama é mais densa e perde, então, o raio-x perde a sensibilidade em conseguir descobrir lesões pequenas dentro dessa estrutura glandular. Quando entra em menopausa, a mama fica gordurosa. Aí o raio-x realmente tem uma influência na mortalidade, na diminuição da mortalidade por câncer. O que hoje está se dizendo é que a mamografia deve ser feita acima dos 50 anos. Mas na prática, no dia a dia, eu vejo que a mamografia cabe muito bem a partir dos 40 anos. E em que intervalo entre uma e outra? 6 meses, 1 ano? O número real é 18 meses, mas a gente acaba falando 1 ano porque, na verdade... Como defesa, a prevenção? 1 ano. Seria a prevenção. Nós temos mais uma pergunta de uma telespectadora. Doutor, existe algum sintoma além do caroço no seio? O sintoma clássico é o caroço, mas existe a saída de secreção pelo mamilo, que nós chamamos de derrame, né? Especialmente se ele for sanguinolento, então chama atenção para alguma coisa desse tipo. Existem algumas deformidades, alguns sinais inflamatórios na mama, mas de longe o sinal mais comum é o nódulo de mama, o caroço. Nós temos mais uma telespectadora ainda formulando, doutor Gilberto, uma pergunta sobre câncer de mama. Meu nome é Pérola e eu gostaria de saber o que causa o câncer de mama, que eu já tenho 50 anos e eu gostaria de saber quais as precauções. Na verdade, nós começamos falando que causa para câncer de mama não existe uma causa bem documentada. Existe, assim, alguns indícios de que há uma proteção. Por exemplo, a mulher que engravida ainda na adolescência, que amamenta ainda na adolescência e por muito tempo, e que tem vários filhos durante a vida. Quem tem isso, em geral, é índio e caboclo, porque a incidência de câncer de mama em índio e caboclo é muito baixa. Praticamente zero? Só que é uma prática impossível hoje na população moderna. Então, a mulher, em geral, engravida mais tarde, ela amamenta menos, tem menos filhos, tem o estresse do cotidiano, não é? E realmente isso tudo somado é um dos fatores que facilita o câncer de mama, mas uma causa específica não existe. O que existe sim é ter a mama, então se nós fosse dizer uma causa seria ser mulher. Né? Doutor Cripa, existem alguns alimentos que não seriam indicados ou que poderiam gerar câncer de mama ou não? Existe também aí muita controvérsia em cima disso. Se fala muito em produtos industrializados, alguns produtos que se utilizam de hormônio para favorecer crescimento, mas não existe nada comprovado cientificamente de que realmente vá causar o câncer de mama. Né? Qual é a idade certa, eu acho que eu já lhe fiz essa pergunta, mas quero que o senhor ratifique a resposta, por favor. A idade certa para a mulher fazer a primeira mamografia? Então, a incidência máxima do câncer de mama é a partir dos 50 anos. Na faixa etária dos 60 anos... Pode acontecer casos antes, mas sim, o número é pequeno. Infelizmente, a gente vê isso com uma certa frequência. Mas se nós formos fazer um gráfico, o pico da incidência de câncer de mama é em torno dos 60 anos. Se nós fôssemos escolher assim, a senhora tem direito a fazer uma mamografia, com que idade que a senhora deve fazer essa mamografia? Aos 59 anos. Só que ninguém faz uma mamografia só na vida. Você tem a oportunidade de fazer várias. Como eu falei ainda há pouco, quando você palpa um tumor na mama, ele pode estar existindo aí já há 10 anos, e teoricamente... Esse espaço me assustou, viu? É verdade, porque ele cresce em progressão geométrica. Uma célula dá 2, 2 dá 4, 4 dá 8, até que chega 1 bilhão. Quando chega 1 bilhão, ele tem 1 centímetro. Aí ele pode ser palpado. E esse período... Só que daí, quando ele dobra de novo, ele dobra de 1 para 2, de 2 para 4. Por isso que quando descobre a doença, às vezes ela vai numa velocidade galopante.
Diz assim, puxa, descobriu e já tem um problema sério, mas na verdade ela começou devagar. E quando você faz a mamografia, o diagnóstico antes de palpar, você está conseguindo oferecer um diagnóstico precoce e uma chance de cura maior. Então, se nós formos fazer um raciocínio, se é o pico máximo de incidência lá aos 59 anos de idade, por exemplo, então ela deveria começar a fazer essa mamografia aos 49. Só que esse pico de incidência, ele vem antecipado por outros pequenos picos. Então, dos 50 aos 70 anos é onde existe máxima incidência do câncer de mama. Se nós quisermos diagnosticar um câncer aos 50 anos, nós temos que começar a busca aos 40, porque nós temos chance de descobrir até antes que ele se torne palpável. É comum o câncer aparecer, por exemplo, numa jovem com apenas 22 anos de idade? Infelizmente é comum. Desculpa. É possível. É possível. Não é comum, mas é possível. Mas não é comum. Mas, lógico, eu já estou formado há 35 anos, eu já vi muita coisa em medicina, especialmente vi alguns casos... A mais jovem que o senhor atendeu, o senhor lembra, assim, de citar nome, só a idade? Eu lembro. Lembro que não dá como para esquecer. 13 anos. E aí, aos 14, ela teve na outra mama. E aos 19, ela teve na tireoide. Então, aí já é um tipo de câncer que entra numa síndrome, né? Provavelmente uma causa genética. Mas eu não esqueço quando ela perguntou assim para mim, tio, e quando é que eu vou poder andar de bicicleta? O dia que eu operei. Isso marcou sua vida, né? Marcou até agora, eu falo para ti e me arrepio. 13 anos e logo em seguida na outra mama também. E quero te dizer o seguinte, vi ela há pouco tempo, está viva, tem filho, está ótimo. Que bom, isso ainda bem que o senhor terminou bem a nossa história aqui. A gente já falou de alimentos e tal. Vamos supor, a moça fez um exame, fez uma mamografia em outubro de 2007. Não tinha nada. Em abril de 8 já tinha metástase. Como é que o senhor explica isso? Existe um tipo de câncer que a gente chama de carcinoma oculto da mama. É um tipo de câncer que ele se esconde atrás do tecido mamário sadio. Quer dizer, se esconde, ele mimetiza o tecido mamário sadio. Então, nos exames parece que não tem nada, especialmente quando a mama é muito densa, porque a glândula tem uma densidade semelhante aos tumores, ou os tumores têm uma densidade semelhante à glândula. Quando a mulher tem muita glândula na mama, porque a mama é composta de glândula e gordura. Se tem mais glândula do que gordura, pode eventualmente um tumor estar no meio dessa glândula e não aparecer. Ficou escondidinho ali. Está ali escondido. Clinicamente não aparece. E às vezes se manifesta através de uma metástase. Você vai lá, faz um exame, descobre que de repente tem uma dor óssea, alguma coisa, ou uma fratura, inexplicado, vai lá examinar, pô, tem um tumor acontecendo aí. De onde veio? Em geral, na mulher, veio da mama. Então existe esse tipo de situação, que nós chamamos de carcinoma oculto. Eles aparecem de uma outra forma, através de um outro sinal, mas não é o dia a dia, né? Dr. Kripa, de uma maneira geral, o câncer tem cura? O câncer tem cura. E a cura depende do diagnóstico precoce. Quando descoberto? Por isso que, assim, em geral, nós temos o câncer de mama, né, estagiado em 4 estágios, o 1 e o 4. O 4 é quando realmente a doença já está num nível com metástase, né? Então já está num nível de contenção difícil. Mas o 1 é onde a gente consegue 90% de cura. Então nós temos que investir no nível 1. O que determina um tumor no nível 1? É um tumor pequeno, menor que 2 centímetros, localizado ainda na mama. Sem nenhum... Não atingiu outro órgão nenhum? Não atingiu, especialmente a axila, né, que é uma fonte de escape através dos gânglios linfáticos, principalmente para a axila. Se descoberto no estádio 1, nós temos 90% de chance de curar. Então, praticamente, nós temos uma doença curável num órgão que não é vital. É outra coisa importante, né? Você pode tirar a mama, pode fazer um monte de cirurgias, várias... Psicologicamente fica aquela marca, claro, mesmo reconstituindo e tudo. Mas, de qualquer maneira, não é o fim da vida dessa pessoa. Justamente, até porque o órgão não é um órgão vital. Você pode tirar e continuar tendo a sua vida. E, em geral, as mulheres também saem mais reforçadas desse momento, depois do diagnóstico. Há uma garra maior pela sobrevivência, né? O homem é importante na hora que a mulher descobre que tem câncer? O marido dela, no caso? Não, sem dúvida. Eu acho que, como te falei, eu já testemunhei muitas situações, né? Mas o maior companheiro naquele momento do diagnóstico é quem está do lado, né? Então, se for o caso, uma mulher casada que tem um marido que seja companheiro, com certeza ela vai ter já um bom amparo para a sua recuperação.
Porque a recuperação de um câncer de mama não é só recuperação física, né? É a recuperação cabeça. Justamente, cabeça, espírito, isso tudo tem que ser levado em consideração. O reingresso social, a volta ao trabalho, essas coisas todas têm que ser bem recuperadas. E se tem um parceiro do lado que pegue na mão e ande junto, é muito mais fácil. Dr. Cripa, obrigado pela aula. Obrigado. Eu entrevistei o Dr. Gilberto Cripa. Tratamos hoje de um tema muito importante para as mulheres do estado de Santa Catarina. E o nosso estado já tem até um nome feminino, Santa Catarina. Cuide bem da sua mama. Faça um exame periódico, isso é muito importante. O Espaço Cidadão volta na semana que vem com outro tema de interesse do nosso estado. Até lá.